proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 61ª reunião ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Claudemar Valtrova para que faça a leitura do artigo 65 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia das atas da 70ª reunião ordinária e da 8ª reunião extraordinária foi enviada a todos, sendo assim, coloco em discussão única as atas da 70ª reunião ordinária e da 8ª extraordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 70ª reunião ordinária e a 8ª reunião extraordinária. E solicito aos senhores vereadores favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas. Antes de iniciar, queremos agradecer a presença do secretário de Obras, Estrada de Rodagem, Paulo Zivka, vereador também licenciado, bem como a assessora jurídica da Prefeitura, Mari Roncone, e presidente Samay, Fridolino Vandembon, nos dão a honra da sua presença, funcionários dessa casa, e agradecemos também ao ex-vereador Dr. Tirso, que fará hoje uso da palavra nessa tribuna. Agradecemos em nome dos senhores vereadores. Antes de iniciar, até para a mudança de tela, eu já pediria anuência do plenário para fazer a leitura na primeira tela de pessoas que nos acompanham de suas casas, os internautas nos acompanham pelo Facebook. Maurício Maia, Simone Alves, Sandro Ney, Rosmari dos Santos, Júlio Juramir Lada, Miriam Felipe, Ermelinda Kopsak, Kapskrasak, Marcos Roberto Gracic, Cícero Passos e Jürgen Alemão. Essas pessoas de suas casas nos acompanham, nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 508, assunto encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente anexo encaminhamos os projetos de lei 217 e 218, esse último acompanhado de documentos e plantas de engenharia, ambos com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Balma, prefeito municipal. Projeto de lei 217, Executivo Municipal, assunto altera a lei 2.626, de 21 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a instituição de bolsas de estudo para auxílio de estudantes universitários. Projeto de lei 218, de 2018, Executivo Municipal, assunto autoriza o município de São Bento do Sul a ceder espaço em logradouros públicos para a instalação de cabos ópticos e dá outras providências. Ofício 498, senhor presidente, acusamos o recebimento do requerimento de informação número 110, de autoria do vereador Edmar Salomão. Acusamos ainda o recebimento de indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 1383, 1384, 1385, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 8 de novembro de 2018, dessa Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Balma, prefeito municipal. Ofício 504, senhor presidente, acusamos o recebimento dos requerimentos de informação número 111, de autoria do vereador Jairson Sabino, 112, de autoria do vereador Dagmar Nogueira. Acusamos ainda o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 1386 a 1397, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 26 de novembro de 2018, desta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Balma, prefeito municipal. Ofício 505, senhor presidente, em resposta ao requerimento número 105, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, elaborado pelos vereadores Edmar Geraldo Salomão, encaminho o memorando interno de número 687, provindo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, SEPLO. Atenciosamente, Magno Balma, prefeito municipal. Ofício 509, assunto alteração de anexo no projeto de lei 210, excelentíssimo senhor presidente, através do presente solicito a Vossa Excelência a substituição do anexo único
do projeto de lei 210/2018, protocolado pelo Poder Executivo da data de 21 de novembro de 2018, pelo anexo único que acompanha o presente ofício, em razão da inclusão das legendas quanto aos itens abreviados ou representados por siglas no corpo daquele anexo, conforme permissivo legal estampado no artigo 266 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, atenciosamente Magno Born, prefeito municipal. Ofício 53, excelentíssimo senhor presidente, Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto balancete mensal. Senhor presidente, estamos encaminhando o balancete mensal referente ao mês de outubro de 2018 da administração direta à Prefeitura de São Bento do Sul. Agradecemos e colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos, respeitosamente, Rosilane Zélia dos Santos, secretária municipal de Finanças. Projeto de resolução 005/2018, origem legislativo municipal, assunto dispõe sobre o regimento interno da Câmara Mirim de São Bento do Sul. Projeto de lei 077/2018, legislativo municipal, altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 3.971, de 18 de outubro de 2018. Indicação 1398 da Guimar Nogueira, Executivo Municipal, com cópia de TRU, solicitando realização de estudo técnico para observar a possibilidade de alteração da faixa de pedestre localizada na Rua Manuel Tavares, no centro. Formativo FIA 01/2018, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Bento do Sul, CMDK, órgão responsável por estimular a captação de recursos financeiros por meio da doação do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de São Bento do Sul, bem como de gerir e fiscalizar sua correta aplicação, bem por meio deste solicitar vossa parceria na divulgação entre seus colaboradores e comunidades sobre a possibilidade de doação a este fundo por meio de dedução do imposto de renda. As doações poderão ser feitas da seguinte forma: para pessoas jurídicas, a dedução está limitada a 1% do imposto de renda devido ao mês, trimestre ou ano, calculando com base no lucro real. Para pessoas físicas, a dedução está limitada a 6% do imposto de renda devida, o qual deverá utilizar a declaração completa. Observação: doações feitas até 31 de dezembro poderão ser deduzidas do imposto de renda desse ano. Para emissão do recibo de doação, é necessário encaminhar ao CMDK a cópia do depósito feito na conta do FIA. Deve ser informado o nome do CPF ou o CNPJ do doador. Essas informações serão repassadas à Receita Federal por meio de declaração de benefícios fiscais, e a divulgação do doador somente poderá ser feita com autorização expressa do mesmo. Aproveitamos a oportunidade para repassar os dados da conta do FIA para divulgação. Aqui tem banco e conta e detalhes da informação. Ofício UNC, Universidade do Contestado. Senhor presidente, a Universidade do Contestado, juntamente com as demais instituições de ensino superior vinculadas à ACAF, são fundações de origem pública sem fins lucrativos, ou seja, aplicam integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Ocorre que tramita a PEC 005.3/2017 na Assembleia Legislativa Catarinense, que visa a redução do investimento destinado às bolsas do artigo 170 para as universidades comunitárias. Dará nova redação o artigo 49 do ADCT da Constituição do Estado de Santa Catarina, o que significa alterar os percentuais de distribuição de bolsas do artigo 170 da Constituição Estadual, aumentando gradualmente o percentual de bolsas para o IES privadas e diminuindo gradualmente o percentual do IES fundacionais, 30% em 2019, 40% em 2020 e 50% em 2021. Em termos sociais, significa que os recursos de bolsas do artigo 170 se destinarão às faculdades e centros de ensino superiores, cuja margem de lucro se destina a seus proprietários. A UNC oferece serviços gratuitos à população com mais de 10 mil atendimentos por ano nas áreas jurídicas e de saúde, com o apoio destes estudantes bolsistas sob a supervisão de seus professores, que por muitas vezes ajudam o Estado a desafogar os hospitais, os postos de saúde, os atendimentos jurídicos e sociais, dentre outros. Esta PEC fere o princípio básico de que o Estado, recursos,
deve reverter cada real de impostos em serviços básicos para a população, o que não mais ocorrerá porque as faculdades privadas não prestam serviço, apenas oferecem o ensino sem o dever com a pesquisa e a extensão junto à comunidade. A UNC contribui desde a década de 1970 com o desenvolvimento da região do contestado. Em 2017, o UNC disponibilizou mais de 1.000 bolsas de estudo no artigo 170, contemplando alunos de baixa renda. Há muito os recursos vêm sendo reduzidos pelo Estado, sendo insuficientes perante a demanda de nossa região. E com a aprovação da PEC 005.3 de 2017, a situação agravará e mais de 500 alunos da UNC serão prejudicados, tirando dos mesmos a possibilidade de concluir o ensino superior. Do exposto, a comunidade acadêmica da UNC requer o apoio desta colenda da Câmara de Vereadores para que se manifeste contrária à PEC 0503 de 2017, por atingir frontalmente o ensino superior da região e prejudicar os alunos carentes. Atenciosamente, Solange Sprandel da Silva, reitora. Convite à visita. A equipe de professores do CEIM Amor Perfeito vem respeitosamente, por meio desta, convidar os senhores vereadores da Câmara Municipal de São Bento do Sul a passar um dia em nossa unidade e conhecer nosso trabalho pedagógico e nossa rotina junto às crianças. Não esquecer de trazer máquina fotográfica para registrar essa atividade inesquecível. A data que os senhores decidirem, estaremos de acordo no horário das 7h30 às 11h30 e das 13 horas às 17 horas. Contamos com a sua presença, aguardamos confirmação de uma data. CEIM Amor Perfeito, Rua Tijucas, Progresso, São Bento do Sul, equipe de professores CEIM Amor Perfeito. A Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, excelentíssimo senhor presidente Edi Salomão, assunto, solicitação de indicação das sobras e valores do orçamento da Câmara de Vereadores para o Centro de Recuperação Nova Esperança, Serene, CNPJ, endereço. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-lhe cordialmente o Serene como entidade social comemorando no próximo ano de 2019 seus 30 anos de existência, pois no dia 4 de maio de 89, um grupo de pessoas da Missão Evangélica União Cristã, preocupado com a problemática do uso do álcool, drogas na cidade de Blumenau, tomou a iniciativa de criar uma casa onde pudesse estar recebendo pessoas em situação de dependência. Nesses 30 anos, o Serene já atendeu em torno de 14.000 pessoas em regime de acolhimento. A unidade de São Bento do Sul oferece 57 vagas para acolhimento em regime integral, adultos e adolescentes. Para que os atendimentos possam acontecer, além de uma ampla estrutura física, o Serene conta com uma equipe multiprofissional, coordenador geral, psicólogo, médico, assistente social, pedagogo, técnico de enfermagem, assistente administrativo, monitores, entre outros. O grande desafio do contexto Serene é a escassez de recursos financeiros, tendo em vista o alto índice de gratuidade oferecido ao público atendido, que chega a 58% no custo mês da vaga. Esse alto índice de gratuidade ocorre pelo fato de que as pessoas e familiares se encontram em situação de vulnerabilidade social, principalmente na questão financeira provocada pela dependência instalada. Nesse período do ano, a escassez de recursos financeiros se torna mais problemática, tendo em vista o pagamento de 13º salário e férias dos colaboradores, deparando no orçamento deficitário da instituição. Nesse sentido, o Serene vem, por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria a indicação das sobras e valores do orçamento da Câmara de Vereadores do ano de 2018 para atender essa demanda premente em nosso contexto. Diante disso, contamos com sua generosa atenção em atender-nos, a qual desde já agradecemos antecipadamente. Respeitosamente, Otto Miller, diretor da Unidade de São Bento do Sul. Esse expediente, presidente. Obrigado, vereador. Antes de iniciarmos, também queremos agradecer a presença do recém-eleito presidente da OAB de São Bento do Sul, ex-funcionário dessa casa, Maurício Willemann. Muito obrigado pela sua presença e nossos cumprimentos. Também agradecer a presença do ex-vice-prefeito Arildo Guess, que nos dá a honra da sua presença nessa noite, nessa sessão. Eu vou pedir ao anuente plenário fazer a leitura de mais uma tela, para mudança de tela, porque senão fica muito tarde. Maria Gorete Elk, Valério Nazário, Lúcia Vandenbom, Elair Pinheiro, Marcos Eresman, Evelyn Balcati Sabino, Dino Morcelli, Ione Mara Maurício, Maurício Antônio Hopfner
e Maris Wagner. As pessoas nos acompanham em suas casas e nós agradecemos em nome dos seus vereadores. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminham para as comissões técnicas os projetos de lei 217, 218, todos do Executivo Municipal. E o projeto de lei número 077 do Legislativo. E o projeto de resolução número 005. Encaminham para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de outubro da Prefeitura Municipal. Em segunda discussão e votação, tramitando em regime de urgência, o projeto de lei número 201/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão e votação. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Clóvis. Senhor presidente, senhores vereadores, os projetos de lei, ora colocados em segunda discussão, já foram discutidos na última sessão, todos eles desde o 201, o 203, 205, 206, o 7, o 8, o 211, também tratam de reforço de dotações orçamentárias para cobrir despesas com pessoal ou com inativos, seja do IPRESB, seja do SAMAI, então de diversas entidades. Então, eu me manifesto neste projeto, solicitando a adequação, solicitando a aprovação dos senhores vereadores, e nos seguintes a minha manifestação já fica também estabelecida nesse sentido. Peço aos senhores pela aprovação. A gente já discutiu na última sessão, quando também aprovamos uma série de projetos numa extraordinária na sessão passada. Então, fica aqui a minha solicitação, presidente, pela aprovação desses projetos. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 201/2018. Em segunda discussão, também tramitando em regime de urgência, o projeto de lei número 203/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 203/2018. Em segunda discussão e votação, também tramitando em regime de urgência, o projeto de lei número 205/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do IPRESB. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 205/2018. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 206/2018, também se tramitando em regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do IPRESB. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 206/2018. Segunda discussão e votação, o projeto de lei número 207/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município, também tramitando em regime de urgência. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 207/2018. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 208/2018, também tramitando em regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 208/2018. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 211/2018, também tramitando em regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 211/2018. Em segunda discussão e votação, também
o projeto de lei número 076/2018, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador César Godoy, que denomina de Guilherme Pribe, Rua do Município. Está em segunda discussão e votação. Ninguém quer se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 076/2018. Em primeira discussão, tramitando em regime de urgência, o projeto de lei número 209/2018, que ratifica a primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal Quiriri. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 209, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento igualmente se pronuncia favorável ao projeto de lei número 209, recomendando ao plenário a sua tramitação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 209/2018. Com a palavra, o vereador Pedro Alexandre Cláudio. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, bem como o projeto de lei 210, eles tratam sequencialmente da implantação na nossa região pelo consórcio municipal, intermunicipal Quiriri, do licenciamento ambiental local. Para que se pudesse fazer esse licenciamento nesses moldes que se pretende fazer, nessas condições, para se adequar tanto à legislação federal quanto à legislação estadual, se faz necessário que haja uma alteração no contrato do consórcio, para que ele possa abarcar esses serviços também de licenciamento ambiental de impacto local. E essa alteração, nós estamos ratificando, esse projeto de lei é para ratificar a alteração e a consolidação do protocolo de intenções do consórcio Quiriri, visa justamente essas adequações. Nesse projeto especificamente, trata da criação de cargos junto ao consórcio Quiriri, cargos técnicos que deverão ser preenchidos ou por funcionários cedidos pelas prefeituras que fazem parte do consórcio, ou então por funcionários que vão ser contratados pelo próprio consórcio Quiriri. Então, essa adequação vai ter que está sendo feita no nível a nível do consórcio Quiriri, justamente para que esse licenciamento ambiental local, ou então as licenças ambientais locais e também a fiscalização das licenças locais possam ser realizadas pelo consórcio Quiriri. Então, é um anseio da população de São Bento do Sul, nós temos grandes dificuldades com relação, hoje em dia, especialmente por causa da morosidade do Estado e dos órgãos estaduais, e talvez pela grande demanda, talvez pela falta de pessoal, eu não sei quais são todas as razões, mas trará uma solução importante para o município de São Bento do Sul e para a região, no que diz respeito a esses licenciamentos e a fiscalização na questão ambiental também. Então, fica aqui a minha solicitação pela aprovação do projeto. É um projeto, na minha ótica, bastante importante para toda a nossa região e já vem ratificado nos municípios de Rio Negrinho e Campo Alegre. Agora passa por essa casa para que a gente aprecie aquilo que está se estabelecendo como contato ou como contrato que foi estabelecido pelos prefeitos que fazem parte do consórcio. Então, senhores vereadores, nós tivemos uma conversa preliminar hoje, inclusive a assessora Mari Roncone veio aqui para explicar a todos nós as questões jurídicas envolvidas nesse processo e a construção dos dois projetos, tanto o 209 quanto o 210. E creio que a grande parte das dúvidas foram dirimidas nessa conversa e fica aqui a nossa manifestação pela aprovação do projeto. Obrigado, presidente. Continua a discussão.
Com a palavra o vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria fazer uma colocação para que o público que está nos assistindo também tenha conhecimento. Eu sei que algumas pessoas, isso já ouvi, nós já conversamos sobre isso, né, com a comunidade, mas para aquelas pessoas que nos procuraram para tal. Há aquela preocupação seguinte: o licenciamento ambiental vem agora, para a nossa cidade, mas nós corremos o risco de ter aquela tendência de conhecer A, B, C ou D e tentar favorecer. No nosso ponto de vista, como técnico, a despeito de tudo que acontece, da demora do IMA hoje, tudo e a morosidade e tudo que acontece lá, né, nós temos aqui a oportunidade de estar perto dos olhos de todos. A comunidade está, os interessados estão, nos ajudarão nesse contexto, né? Então, não é uma coisa distante, é uma coisa muito mais próxima. Como é muito mais próximo, hoje é muito mais fácil ter acesso a nós, qualquer um dos vereadores, qualquer um munícipe pode ter acesso a qualquer um dos vereadores com as suas dúvidas, com os seus questionamentos. E assim como atendemos, né, a comunidade diante dessas questões, de outras questões, assim também eu acredito que vai ser muito mais fácil fiscalizar e colocar, de certa forma, entre parênteses aqui, né, uma ordem em tudo que acontece. Para mim, no meu ponto de vista, como técnico, né, eu vejo isso com bons olhos. A tendência é que melhore muito o fluxo de documento e acelere o processo de liberação, de tudo que precisa, enfim, aquilo que atende o município. E aquilo que é melhor para todos nós, principalmente o empresário são-bentense, que precisa das licenças, que precisa de tantos documentos que hoje depende do Instituto do IMA, né? É isso, muito obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redley. Senhor presidente, senhores vereadores, me coloco favorável ao projeto de lei 209 e só gostaria de destacar que nós que atuamos politicamente também junto a órgãos públicos, mas principalmente os empresários da cidade sabem a importância da conclusão de um processo como esse. Já há tempo se fala na cidade sobre a municipalização da emissão das licenças e está sendo dado agora um passo importante para fazer isso através do consórcio Quiriri. Então, na verdade, o consórcio agrega, né, Rio Negrinho, Campo Alegre, São Bento e Corupá. Então, vai ser o consórcio que vai ter uma equipe, né, multidisciplinar para emitir as licenças. Não vai ser feito na prefeitura, vai ser feito no âmbito do consórcio Quiriri. Então, esse projeto de lei ele veio para a gente ratificar o protocolo de intenções, que está formando uma equipe que vai poder emitir as licenças através do consórcio. Então, uma equipe mínima, como prevê o projeto ali, de 5 funcionários, a maioria da área de engenharia, né, que poderão estar emitindo essas licenças no lugar do Instituto do Meio Ambiente, desde que as demandas sejam locais, né? Então, as licenças não vão poder ser de aspectos que necessitam da licença estadual, que continua com o IMA, ou nacional, que daí já passa para a IBAMA e outros órgãos. Então, quem lembra durante a campanha última e até na anterior, se eu não me engano, no protocolo de intenções da CISBS, da Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sul, um dos itens era a municipalização das licenças ambientais. Então, é importante que a gente dê esse passo agora para tornar realidade esse desejo que é não só dos órgãos públicos, mas principalmente dos empresários que dependem dessas licenças, e muitos investimentos são postergados pela demora que as licenças têm para serem emitidas pela antiga Fátima e agora IMA. Por isso que eu sou favorável ao projeto. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Moral. Senhor presidente, senhores vereadores, o que nós estamos fazendo é permitindo a operacionalização das licenças ambientais locais. O que nós queremos, e isso, como disse o vereador Rede, como disse o vereador Dagmar e o vereador Pete, é buscar a agilização disso, porque, de fato, a antiga Fátima e hoje IMA não tinham condições de dar vazão a todo o trabalho que se exigia, e isso atrapalhava os investimentos. Com isso, o que nós buscamos e eu quero deixar muito claro, é a agilidade, não o amolecimento da legislação ambiental. A legislação ambiental continua a mesma, não vai ser mudada.
Quando o senhor começou a se manifestar, vereador Dagmar, eu até fiquei receoso de onde o senhor iria terminar a sua manifestação. Ah, porque conhece mais próximo e não sei o que, tal. Conhecer mais próximo pode ser que venha a se dizer que pode ser facilitada as coisas. A facilitação é apenas a questão da demora, não de fechar o olho numa fiscalização. Então, é isso que tem que ser deixado muito claro, porque tem gente que talvez vá querer uma facilitação. Não, vai ser a agilização. Nesse ponto, eu sou favorável, é um pleito antigo que vem sendo feito. Originalmente seria através da prefeitura, agora através do consórcio. É outra forma de trabalhar, divide-se as despesas e tudo tal, beleza. Então, neste ponto, nós somos favoráveis a este projeto. Continua a discussão? Eu só vou fazer uma colocação em relação a esse projeto, que as prefeituras fiquem atentas na questão da qualificação quando da contratação, para ver se realmente aquelas pessoas se encaixam dentro daquela própria tabela que acompanha o projeto, porque vamos esperar que não haja padrinhamento, não haja nada, que seja cumprido realmente o que a tabela traz, porque todos os senhores sabem que de 1 a 5 existe uma diferença muito grande em questão de valores que serão pagos a esses profissionais. Então, terá que acompanhar exatamente o que a tabela traz, porque senão nós vamos cometer injustiça, mas depois está o pessoal discutindo e brigando, porque o cara não tem formação nisso, não tem formação naquilo, e está ganhando mais do que... Isso vai acontecer se não for cumprido, mas vamos esperar que seja cumprido, né, a determinação. Nós também temos uma porção de gente já interessada em participar disso aí. Então, o que não vai faltar é gente para trabalhar nesse programa. Mas eu acho importante que seja implantado nos municípios, até porque, com toda sinceridade, eu acho que quando se solicitava uma licença ambiental aqui para os órgãos estaduais, podia, como se diz na gíria, tirar o cavalo da chuva, que isso aí era anos e anos e anos, às vezes, para derrubar uma árvorezinha que estava atrapalhando. E também nós vimos algumas coisas que havia uma agilidade bastante grande. Também sabemos quais os caminhos que eram percorridos. Então, aqui eu acho que a comunidade toda está fiscalizando, está perto, está sabendo do problema que existe. Isso é muito importante que seja implantado nos municípios. Já não era sem tempo de ter vindo para os municípios, para eles terem autorização. Porque, eu sempre tenho dito, nada e ninguém melhor do que o próprio município para conhecer os problemas que existem dentro do município. Lá eles não sabem nada, às vezes não vêm ver, não vêm no local, não se deslocam. Quando vêm, voltam para fazer um parecer, esse parecer demora tempo. Desculpe. Então, eu acho importante esse projeto ser implantado no município, nesses 4 municípios, não só em São Bento do Sul. Eu acho que vai favorecer a população e é para isso que nós estamos aqui, para colaborar com as autoridades que estão implantando isso e nós darmos o aval para que isso seja implantado, porque a comunidade que vai se beneficiar com isso aí. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 209/2018 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 210/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera o Código Tributário Municipal, lei número 140, de 22 de dezembro de 1997, quanto às taxas ambientais. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida na tarde de hoje, se pronuncia favorável ao projeto de lei 210, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos, pronuncia favorável ao projeto de lei 210, recomendando ao plenário a sua tramitação.
Está em primeira discussão. Projeto de lei número 210/2018. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Cláudia. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, ele altera o Código Tributário Municipal, a lei número 140 de 97, quanto às taxas ambientais. Também para que haja a possibilidade de prestação do serviço, agora há pouco discutido sobre no consórcio Quiriri, importa que o município também tenha a condição de arrecadação. Essa prestação de serviço tem que ser taxada, né? Então, existem taxas para que isso aconteça. Existem, basicamente, nesse projeto de lei, duas taxas ambientais sendo criadas ou estabelecidas, a taxa de fiscalização ambiental e a taxa de prestação de serviços ambientais. A taxa de fiscalização ambiental ela vai ser rateada, né, conforme a gravidade da licença a ser pleiteada, com os entes estaduais e com os entes federais. Pode parecer, numa primeira análise, que o contribuinte teria que pagar 3 taxas, ou teria que pagar 3 vezes, mas a legislação, tanto a nível federal quanto a nível estadual, já estabelece que, em havendo o licenciamento municipal, e é uma tendência o licenciamento municipal, em havendo o licenciamento municipal, esse valor pago para o município, para o licenciamento municipal, ele pode ser abatido do valor total da taxa federal e da taxa estadual. Então, há percentuais já estabelecidos em lei, e a lei, o projeto de lei traz essa estratificação também para que a gente entenda muito tranquilamente esse processo. Já para a taxa de prestação de serviços ambientais, que aí seria em realizado o serviço, a taxa de serviços ambientais, existe uma tabela própria para isso, e conforme o nível de comprometimento ambiental, há as variações também. Então, senhores vereadores, senhor presidente, fica aqui a nossa solicitação também pela aprovação desse projeto. Esse projeto ele é, na sua grande maioria, uma adequação da legislação municipal à legislação estadual e federal, e, portanto, fica a nossa manifestação favorável ao projeto, solicitação dos senhores vereadores a acompanhar a nossa manifestação. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Não, presidente, é que eu estava em dúvida aqui, no material que a gente recebeu, tinha um anexo único, que não tinha algumas informações que ia buscar. Por isso que eu pedi a Vossa Excelência me emprestasse aqui, porque tem as legendas aqui para a gente poder... Ela está mudada. Eu não sei se os senhores receberam esse anexo 1 nos... Não. É que esse anexo aqui não é o igual que está aqui. Esse está completo, está no projeto, esse aqui não. Me permite uma parte? Pois não. Na verdade, quando estávamos discutindo esse projeto com a assessora Mari, durante a semana passada, eu e o vereador Marco apontamos que havia dúvidas nessa tabela, não é? Não havia uma legenda, então havia algumas siglas que nós não sabíamos do que se tratava. Exatamente. O que aconteceu? Então nós solicitamos à prefeitura que enviasse um novo anexo substituindo esse. Na verdade, as tabelas são iguais, vereador. As tabelas são iguais. Elas só foi acrescentado as legendas às tabelas para que ela pudesse ter um entendimento, para que nós pudéssemos ter um entendimento melhor daquilo que elas significam. Mas as tabelas são iguais e apenas se acrescentou as legendas. É isso que eu estava em dúvida aqui, que eu fiquei olhando e não estava entendendo nada. Mas aí eu vi agora o anexo único do original do projeto está dando as informações. Mas não tem nome nesse momento agora, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais quer se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 210/2018 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Eu vou pedir a anuência do plenário para fazer a leitura de mais pessoas que
estão nos acompanhando em suas casas através do Facebook, bem como agradecer a presença da imprensa e do meu amigo Donaldo Knoibila, pai do vereador Pete, que sempre nos acompanha. Muito obrigado. Nos acompanham de suas casas Paulo Chirkoski, Johnny Pazda, Roseli Lopes Cunha, Eliane Pinheiro, Ana Maria Mas, Odair Oliveira, Gilmar José Weistreit, Raul Ferraz, Juliana Alves de Carvalho, Lúcia Venceslau, Aldo Baum e Nilo Lewandowski. Essas pessoas estão nos acompanhando em suas casas e nós agradecemos em nome dos seus vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei número 212/2018, também tramitando em regime de urgência, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento vigente do município. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Se pronuncia favorável ao projeto de lei 212, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento se pronuncia favorável ao projeto de lei 212, recomendando ao plenário a sua tramitação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 212/2018. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, 212 agora, né? 12? 212. Autoriza a abertura do decreto adicional Não, especial no orçamento vigente do Não, esse município. não quero, obrigado. Tá. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 212/2018 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, também tramitando em regime de urgência, o projeto de lei número 213/2018, que ratifica termos de cessão de uso que entre si celebram o município de São Bento do Sul e o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Se pronuncia favorável ao projeto de lei 213, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos se pronuncia favorável ao projeto de lei 213, recomendando ao plenário a sua tramitação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 213/2018. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 213/2018 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 214/2018, tramitando em regime de urgência, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento vigente do IPRESB. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 214, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos se pronuncia favorável ao projeto de lei 214, recomendando ao plenário a sua tramitação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 214/2018. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 214/2018 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, também tramitando em regime de urgência, o projeto de lei número 215/2018, que dispõe sobre a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos por parte do SAMAI, altera dispositivos da lei número 140, de 22 de dezembro de 1997 e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário dessa casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 215, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos se pronuncia favorável ao projeto de lei 215, recomendando ao plenário a sua tramitação.
Está em primeira discussão. Projeto de lei número 215/2018. Com a palavra o vereador Marco Rodrigo Redley. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação ao projeto 215, ele vem para corrigir algumas questões relacionadas à cobrança da taxa do lixo, e ele está alterando a Lei 140, que é o Código Tributário do município, que é onde está prevista a cobrança da taxa do lixo. Então, uma das alterações que essa lei prevê é a não cobrança mais da taxa de lixo de terrenos baldios. Esse é até um assunto que a gente já discutiu aqui na Câmara, até já abordei em indicação aqui, porque hoje o Código Tributário prevê que a taxa do lixo deve ser cobrada de terrenos baldios. E há uma discussão sobre, né, se cobra ou não cobra, deve cobrar ou não deve cobrar, e o projeto de lei traz, justamente, retira do Código Tributário a previsão de cobrança de taxa de lixo de terrenos baldios. Ou seja, sendo aprovada a alteração, né, quem tem um terreno baldio não paga a taxa do lixo. Hoje ela não é cobrada uniformemente de todos, o que causa uma certa distorção, porque alguns pagam, outros não, então a gente precisa regularizar essa questão, né? Então, um dos itens que a lei traz é essa alteração. A outra é a adaptação da taxa do lixo para prever as categorias de usuários. Hoje nós temos uma taxa única por número de passagens do caminhão. Então, passou uma vez, 2, 3, 4, 5 ou 6 vezes. É isso que define a taxa que cada um paga. E todos pagam a mesma taxa. Se passa 3 vezes e você é usuário residencial, paga o mesmo valor que um comercial ou um industrial. Não importa o tamanho, não importa quanto gera de resíduos. Então, outra alteração que está sendo discutida nesse projeto é a previsão das categorias. Então, para abrir as categorias em residencial, comercial, industrial, pública e comercial pequenos negócios, assim como é a tarifa de água hoje cobrada na cidade, para diferenciar esses consumidores. E também a taxa está sendo alterada para prever também os investimentos necessários que o SAMAI precisa ter nos próximos anos, porque hoje a taxa do lixo está equilibrada em São Bento, a receita está batendo com a despesa, mês a mês, na sua manutenção, mas não em previsão de investimento. Nós votamos há certo tempo, algumas sessões atrás aqui na Câmara, até a autorização para o SAMAI comprar o terreno para fazer a nova célula no aterro sanitário. Nós sabemos que, por muito tempo, o lixo de São Bento foi levado para Mafra, porque nosso aterro estava interditado por um tempo, e isso aumentou muito os custos. Isso aumenta o custo do transporte, para você pagar para levar o lixo até Mafra, o que aumentava a despesa do lixo, o que torna a despesa mais cara para todo mundo, o que ia refletindo uma tarifa maior. Então, o fato de nós termos o aterro aqui em São Bento reduz a taxa do lixo da nossa cidade. Só que o nosso aterro ele tem vida útil prevista em mais 2 anos só. Então, o SAMAI providenciou a compra do terreno ao lado do aterro para ampliar com uma nova célula. Mas o projeto está em andamento, não tem o valor final ainda, mas menos de 1,5 milhão não deve custar uma nova célula no aterro. Então, o SAMAI também precisa que os recursos da taxa de lixo possam fazer frente a esse investimento necessário. Assim como outros investimentos, como um novo espaço para a cooperativa de catadores, para ampliar a reciclagem, para a gente poder destinar menos resíduos para o aterro sanitário. Então, contemplando todos esses itens, vem esse projeto 215/2018, que altera as categorias, muda a forma de cobrança, tornando mais justa a cobrança. Aquele grande gerador de resíduo não vai mais pagar o mesmo que a senhorinha que tem só uma sacolinha semanal. Então, já está trazendo uma diferenciação, mesmo que não seja na proporção adequada, mas já está trazendo uma diferenciação entre as categorias dos usuários e a quantidade de geração de resíduos. E também tem a questão dos terrenos baldios, que daí, com essa alteração, não será mais cobrada a taxa de lixo dos terrenos baldios. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Nivaldo Boco. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto traz algumas medidas, talvez não muito simpáticas, porém necessárias, exceto antipáticas, menos a questão da isenção dos terrenos baldios, E, além disso, promove uma certa justiça com relação a quem produz mais ou menos lixo, além de contribuir com a saúde financeira do SAMAI. E aí
até o presidente, o senhor Vidolino, comentou a respeito dos investimentos, né, que serão feitos, como é a aquisição do terreno, a ampliação, uma nova célula, né, do aterro. E a questão, eu quero entrar num assunto que eu já me manifestei aqui, até também a questão da construção do galpão, né, para a cooperativa. E então se produz menos lixo, que seria uma situação, né, com um maior aproveitamento do reciclável, mais tempo de vida útil, né, terá o aterro e automaticamente, futuramente, menos investimentos serão necessários. E aí eu reforço uma situação aqui que eu já passei na época até para a administração anterior, e aí eu levantei o assunto aqui, eu acredito que até por umas 2 vezes, e é um modelo a ser copiado, estudado, buscado, a situação de Cruz Alta, por exemplo, que é a cooperativa. Aqui hoje está o quê? 30, 40 pessoas, mais ou menos, atendendo a cooperativa. Cruz Alta é um município bem menor, digamos, 3/4 de São Bento do Sul, uma região agrícola, onde é natural até gerar menos esse tipo de material, o reciclável. E lá a cooperativa, ela sustenta 225 pessoas, ou seja, 80 famílias, e com renda, eu até acredito, em muitos casos, 3, 4 vezes a renda dos nossos catadores, digamos assim, né, o pessoal que trabalha na cooperativa. Então, é um projeto para ser conhecido e aplicado, e que com certeza terá um efeito bastante positivo em todos os sentidos, além de se evitar que esse lixo vá para o aterro, se incrementa a renda, né, da população. É basicamente uma empresa aí com 225 funcionários, né, que se traz para o município. Então, eu acho que é importante, é necessário a questão do projeto, e esses fatores aqui também, então, todos eles vêm de encontro de uma forma ou de outra para que se contribua para futuramente até menos investimentos e melhorando também dessa forma a renda da nossa população. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, com a palavra o vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar mais direcionado à nossa população, no seguinte sentido. Todo o trabalho que a SAMAI vem desenvolvendo em São Bento do Sul, hoje coloca ela num patamar de credibilidade a nível de Brasil e de modelo, né, a nível de aterro e tudo que tem desenvolvido, tecnologia. E eu acredito muito que a SAMAI vai nos surpreender ainda, futuramente, porque tem potencial para isso, tem uma equipe técnica capacitada para isso, gente comprometida da nossa cidade. E eu acredito nisso, que já tem nos dado orgulho e vai nos dar muito mais. Por quê? Porque esse passo que a SAMAI está dando agora, objetivando os investimentos que vão vir, vai desencadear todo um processo que vai acabar beneficiando e mudando e até melhorando a nossa cultura, a cultura do nosso povo, da nossa gente. Já tem aumentado a quantidade de material reciclado, hoje, né, de separado, material separado na coleta seletiva. E a tendência é, com esse recurso arrecadado, também fazer investimento nessa área, né? Então, eu creio que nós vamos ser surpreendidos ainda por tudo que vai vir pela frente. Faço votos que realmente isso aconteça, que a população compreenda que tudo precisa de investimento e que nós não temos vida longa para todo o aterro sanitário hoje, e o futuro de aterro sanitário é ter um fim. Ele não vai durar para sempre. Nós, futuramente, né, daqui talvez 10, 15 ou 20 anos, ou 30 anos, teremos que zerar o nosso lixo urbano, teremos que dar um fim, um destino ecologicamente correto para todo o lixo que nós produzimos. Em média, estatisticamente, disse que cada pessoa produz 500 quilos de lixo por ano. Né? Então, cada um vai cuidar do seu lixo. Né? E, quando não cuida, todo mundo tem que pagar a conta.
Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, lixo é responsabilidade de todos, nós temos que dar conta do nosso lixo, temos que e exigimos sempre do poder público que o faça. Para nós, vereadores, isso eu expliquei hoje para o presidente do SAMAI, para nós, vereadores, sempre é melindroso aprovar alguma coisa que aumente custos para o cidadão. Mas eu fiz uma conta aqui, rapidamente, para o cidadão normal, ou um pequeno comércio, o comércio é 1,1, mas o comercial, pequenos empreendimentos, os residenciais normais, vão pagar, se passar 5 vezes por semana, 5 ou mais vezes, 27,23. Se for 4 vezes por semana, vai pagar R$ 20,43 por mês de coleta de lixo. Se for 3 vezes, vai pagar 11,79. Se for 2 vezes, eu acho que errei a conta aqui, não é 11, deve ser algum outro valor. Certo? É mais? 14? 16? Eu fiz alguma coisa errada. Mas, enfim, o fato é que os valores são baixos se cada um tiver que dar um destino que não seja o aterro sanitário, ele dá um jeito de contratar uma empresa particular, vai pagar muito mais caro. Falei para alguns vereadores, inclusive para o senhor presidente, que nós tínhamos um déficit de R$700 mil lá há 10 anos atrás, R$700 mil por ano para levar o lixo para a Mafra. Foi uma grande conquista termos o aterro sanitário. E o aterro sanitário tem uma vida útil que falta pouco para acabar. O que nós estamos querendo é dar condições ao SAMAI de fazer um novo investimento para ter um novo aterro, mais uma célula, ou mais 2 ou mais 3 células de aterro sanitário, para termos condições de, segundo o presidente, para mais 50 anos, e não gastarmos a dinheiro de 10 anos atrás, R$700 mil por mês, por ano. Por isso, eu sou favorável a isso. Vai haver um aumento de 1,4 reais por mês para um estabelecimento ou uma casa que receba 5 visitas por semana. Portanto, eu ainda acho que é barato. Vai haver um aumento significativo para os grandes produtores de lixo, aqueles que produzem mais de 100 litros por dia. Eles vão aumentar. Mas o valor que eles vão pagar é R$ 95,30 por mês. Ainda assim, é um grande negócio deixar que a prefeitura recolha o lixo, o SAMAI recolha o lixo. Porque se eles tiverem que dar uma destinação específica para esse lixo que eles produzem, aí vai ficar muito mais caro. Existem os lixos infectantes, que já tem que ser dado uma destinação específica, o lixo industrial tem que ser dado uma destinação específica, mas esse lixo que vai para o nosso aterro, ele ainda assim, mesmo aumentando para R$ 95,30, ainda assim, para esses grandes produtores de lixo, ainda assim vai ser muito barato. Eu falei para o presidente e falo para os vereadores, deixo aqui registrado, que a prefeitura precisa fazer também, a prefeitura do SAMAI precisa fazer uma importante campanha de conscientização a respeito do lixo reciclável. O lixo reciclável tem que ser separado. O lixo reciclável que não vai para o aterro sanitário vai permitir que o aterro tenha uma vida útil muito maior. O lixo reciclável que não vai para o aterro vai permitir que pessoas, no caso os catadores de lixo seletivo, tenham uma receita a mais. Portanto, é um forte componente social nessa situação. É preciso que nós nos conscientizemos, que nós sejamos educados, o povo de São Bento do Sul, a separar cada vez mais o lixo reciclável. Nesse sentido, eu sou favorável a esse projeto. Originalmente se pretendia fazer por tarifa e eu não concordo com a tarifa. Já lhe dou a parte. Não concordo com a tarifa porque a tarifa
eu via que existia dois impedimentos. Um impedimento legal, que eu acho que não poderia, né, não teria como você mensurar bem certo isso. E o segundo, da questão que nós discutimos tanto na TBO da água, de não se deixar, desculpe que o presidente esteja aí, mas não quero deixar na mão do presidente, ainda não obstante tem que submeter ao prefeito, mas a decisão de uma pessoa, claro, com todo o seu suporte técnico, mas uma pessoa decidir o preço. Vão querer aumentar um dia a taxa de lixo, tem que passar pela Câmara de Vereadores de novo, para ter toda essa discussão. Então, a população tem que saber, vai aumentar um pouquinho, vai aumentar mais para os grandes produtores, que não é um grande número de estabelecimentos, para os outros vai aumentar um pouquinho. Mas, mesmo assim, nós estamos trabalhando para o futuro, para evitar que o nosso lixo seja levado de volta para fora, porque daí vai ser uma grana muito grande a ser gastada com isso e uma grana que vai ser doída de gastar. O senhor quer uma parte, vereador? Sim, vereador, obrigado. O senhor tocou no assunto aí que eu acho que é importante a gente citar, já que estamos falando sobre reciclagem, né, e mediante o que nós estamos vivenciando aqui, ou estamos diante de nós, por exemplo, a garrafa PET. É muito comum nós todos vermos na rua, no lixo comum, né, no dia da coleta de lixo, as garrafas PET. E uma garrafa PET, quando está fechada, né, ela aumenta o volume no aterro, mesmo com a compactação que existe, né, máquina pesada, mas não consegue diminuir esse volume de uma maneira como seria necessário. Então, partindo dessa premissa, da separação das famílias, que são os agentes ecológicos, né, que separam o lixo reciclável e dão um destino correto e comercializam isso, todos nós, em São Bento do Sul, deveremos ter, no futuro bem próximo, bem breve, isso, né, essa conscientização, começar pela PET. Começando pela PET, já vai pegando o hábito. Só de fechar a garrafa e apertar, você vai observar que o volume. Essa é uma garrafa de 500 ml. Pega uma de 2 litros, 2,5 litros e 3 litros, 3,3 litros, como existe hoje os refrigerantes, ou com um volume muito maior. Só isso. Muito obrigado. O vereador Mourão, só me concede Só uma pequena parte só para Pois não. concluir a fala do vereador Aguimar. Lá, por exemplo, em Cruz Alta, a garrafa PET se transforma em vassoura e corda de varal, tá? Então, já não tem a necessidade de ir para o aterro sanitário. Então, por isso que, por várias vezes, já me manifestei com relação a esse projeto. Obrigado, vereador. E diante dessa minha manifestação, eu não estou dizendo que vou fazer, mas estou dizendo que vou estudar para ter a próxima discussão. Nós temos sessão na quinta? Só na semana que vem. E vou ver se é possível, se é legal, se não é, enfim, tal, de vincular um pouco desta receita da taxa em trabalho de incentivo à reciclagem. Alguma coisa. Se for possível, eu vou fazer e vou submeter a Vossa Excelência. Porque eu acho que o SAMAI precisa ser induzido também, a nos induzir ao cidadão a fazer o trabalho de reciclagem. Então, talvez, não sei se é possível, se é legal, só me vem na cabeça agora, de destacar um pouco dessa receita da taxa, já vou lhe dar uma parte, um pouco dessa receita da taxa para fazer projetos visando a reciclagem. Pois não, vereador, você quer uma parte? Sim, só complementando. Eu acredito que sim, pois a Prefeitura de Curitiba ela tem um incentivo até com relação ao IPTU, de quem separa uma maior quantidade de lixo tem também um certo benefício com relação à reciclagem. E só considerando, eu acho que teria que ser bem ponderado realmente essa parte ou esse projeto, porque senão poderíamos ter algumas pessoas que já estão fazendo a sua reciclagem e a partir do momento que vier um aumento, entre aspas, nessa tarifa, possa dizer assim, então agora eu já não separo mais e realmente pago e fica assim. Então, teria que ser uma maneira assim bem perspicaz para que esse projeto realmente tome corpo e toda a sociedade tenha o seu benefício. Obrigado. E aí que vem o trabalho de uma campanha institucional de mostrar que, se alguém pensar dessa forma tacanha,
vai estar jogando contra contra o próprio patrimônio. É preciso que a população veja da importância de separar o lixo reciclável para que os nossos aterros tenham vida útil mais longa. Só acho o seguinte, nós vamos incidir em, se uma ideia minha dessa, em vício de origem. E esperar que o prefeito mande alguma coisa nesse sentido, não vai fazer. Ele gosta muito de fazer discurso, mas é só na teoria. Obrigado. Continua a instrução. Com a palavra, vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou falar exatamente do projeto em si, que foi bastante debatido, mas eu vou entrar ou pegar um gancho na questão do vereador Fernando Malon quanto à reciclagem. Eu entendo a fala do vereador Jaime, eu entendo o teu objetivo, mas como diz o nosso presidente, é o fim da picada ter que dar um incentivo para alguém fazer a lição de casa. Se a gente for hoje, os maiores protagonistas da reciclagem não somos nós adultos, são as crianças que vêm da escola, uma nova cultura de reciclagem, disso, daquilo, sabem a forma que tem que ser. Isso vem sendo, graças a Deus, se tornando uma cultura de um incentivo para isso. Mas é o fim a gente ter que dizer, olha, se você reciclar, você vai pagar menos. Eu entendi teu objetivo, eu entendi perfeitamente. Só que, infelizmente, é assim que funciona, é meio que não... tem que... É ridículo, honestamente falando, você tem que dar dinheiro para alguém parar de fazer. Tem que pegar e ir lá no aterro sanitário e levar as pessoas lá pela mão e dizer, ó, como é que está. Eu não sei ainda muito bem qual é a vida útil do nosso aterro sanitário. 2. E o pior é que não faz 5 anos que a previsão era de 5. Faz menos tempo, ou seja, encurtou muito rapidamente a previsão. Enquanto os senhores falavam, eu estava procurando o post que eu fiz em junho de 2016, quando, da minha forma, sem o poder que o poder público tem, né, recursos, equipe e tudo mais, da minha forma a gente fez foi bastante noticiado, porque ele foi legal, foi bacana. Então assim, já que o senhor também não se aguenta, eu também não me aguento. O teu prefeito também teve 4 anos para fazer, viu acontecer, ficou só olhando lá, não fez lufas nenhuma, nem para dar o cumprimento não foi capaz. Então, por isso aí também não faz muito. Eu sei que o senhor não se aguenta, eu também não me aguento, mas, de fato, preciso. O que nós fizemos em 2016? Por uma questão de escolha por facilidade, já que, como eu disse, eu não tinha aquela estrutura toda, nós fizemos o levantamento de 1 mês de coleta no bairro Bemerval, de coleta seletiva, sem avisar nada nem ninguém. Simplesmente esperamos que a coleta seletiva fosse feita ali no bairro e foi coletado um número que eu queria tentar lembrar ou achar e não estou achando. Foi coletado coisa de 500 ou 600 quilos naquele bairro durante 1 mês, sem ninguém falar nada. Vamos lá e pegamos. Depois de 30 dias, eu não lembro mais de onde foi o dinheiro, falar a verdade, para fazer isso. Não me lembro, que faz 2 anos, eu realmente não lembro. Nós compramos um número X de sacolas plásticas verdes e distribuímos casa por casa 4 sacos, um para cada dia da semana, verde, com um folder explicativo dizendo, olha, esse aqui é para o senhor toda terça-feira colocar todo reciclado, armazenar e que o caminhão vai passar. De 300 quilos foi para 2 toneladas e 800. Eu estou vendo aqui a matéria da Jornal Gazeta do dia 3 de agosto de 2016. Veja, vereador, de 300 quilos foi para 2 toneladas. O que precisou? Dar o saco plástico e um folderzinho dizendo, ó, melhor o senhor reciclar que a coisa vai ficar feia. Aquilo foi, assim, mostrou que funciona, o que o vereador fala, que o vereador Jaime diz, só que assim, não dá para eu ficar comprando saco verde e deixando na casa dos outros, nem dá para o executivo fazer. Em Jaraguá do Sul era feito isso. Eu não sei se é ainda, distribui-se, acho que no início do semestre, do ano, um monte de sacola verde e diz, esse saco verde é para isso. Um tempo atrás, eu vou dizer o nome do supermercado, porque eu não vejo problema nisso, o supermercado Germânia fez rosa pelo Outubro Rosa, azul pelo Novembro Azul e verde para incentivar a reciclagem. Eu vejo como saudável esse tipo de iniciativa, já que vai dar esse quincalhau de sacola plástica, que se faça assim. Pelo menos incentiva que a pessoa use no lixo.
Então, eu vi aquela vez, e eu divulguei com bastante ênfase, que funciona muito bem. Só que as pessoas precisam sair da zona de conforto e simplesmente armazenar, já lhe permito a parte, dispensar um canto na casa, qualquer coisa, para que recicle esse material todo, porque senão simplesmente não adianta ficar esperando que vá se dar incentivo fiscal, que isso, que aquilo. Senão daqui a pouco a cidade não arrecada mais. O vereador Marco teve a iniciativa de fazer para quem tem câncer, não é isso? Uma vez alguém sugeriu para quem adotasse animal. A gente adota, se for nessa linha de incentivo, daqui a pouco o município não arrecada mais. Vou dizer de novo, vereador Jaime, não estou lhe criticando, entendo perfeitamente a tua linha. Eu só acho que precisa um pouco mais de que as pessoas parem de ficar olhando tanto assim. Eu vou dar um exemplo, já que eu fiquei quietinho a sessão inteira, eu vou me permitir falar um pouquinho mais. Eu estou fazendo mestrado em Portugal, e aí aqueles que viajam sabem dessa cultura mais europeia, talvez, ou americana, não sei, de que você vai no supermercado, você leva a sua sacola. Você não ganha uma sacolinha para cada coisa. Você leva a sua, ou se você quiser do supermercado, você paga. E Portugal vem recebendo muito brasileiro para morar lá, vereador Dagmar. Bastante, o idioma facilita e tudo mais. E aí eu fui num dos supermercados lá em Lisboa, e a atendente que passava as compras era brasileira. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, eu falei, nossa, com uma sacolinha que está cara, né? Era mais cara naquele supermercado. Ela falou assim para mim, sabe o que você pode fazer? Você vai onde tem verdura e fruta, pega um monte e usa aquela sacolinha da fruta e verdura para levar para casa, e você não paga. É bem brasileira, não é? Para ela me orientar dessa forma assim, ela levou o nosso jeitinho para o europeu. Eu estou dizendo isso porque isso tem que acabar, isso não pode, assim, olha a ideia, vereador Dagmar, da nossa amiga lá de Portugal. E essa cultura ainda existe, tanto que ela estava me orientando a fazer dessa forma. Mas para dizer que cabe a cada um mudar, porque senão não muda. Lá em casa, todo o material reciclado é separado. E esse erro ele começa quando a pessoa diz, separa o lixo orgânico do lixo reciclável. O que é reciclável não é lixo, é um material com outra destinação, que se coloca como lixo de forma equivocada. Então, se essa cultura, se a gente não conseguir fazer, não vai mudar mais. Vou repetir, de 300, 400 quilos espontâneos, nós passamos para 2 toneladas de 800. No mesmo bairro, em mesmo período. Isso precisa mudar. E de que forma fazer? Acredito que o vereador Fernando Malon está coberto de razão. Nós vamos ter que dar um jeito de fazer uma cultura de conscientização maior, mas é preciso que as pessoas se toquem por si só. Não adianta pegar na mão para tudo que não vai funcionar. O senhor quer uma parte? Sim, obrigado, vereador. Aproveitando que o assunto é esse, é pertinente, eu queria só colocar que na gestão anterior do prefeito Magno, e aí também vai uma sugestão para essa gestão, e também para o presidente Fredolino, que está presente aqui na plateia, que a Defesa Civil também se envolveu nessa divulgação. Por que a Defesa Civil se envolvia nessa divulgação e nessa orientação? Porque tem interesse, por causa de todo o material, né, que vai para a rua, vai para os rios, né, para as bocas de lobo, vai entupindo tudo, e isso acaba gerando um consequente transtorno para a Defesa Civil. Então, a Defesa Civil participava disso. Me lembro que o Aloísio fazia muita palestra nas escolas, toda a equipe dele era preparada para isso. Então, fica também a sugestão de fazer uma parceria, juntar SAMAI e Defesa Civil e dar continuidade, que é um projeto que dá muito fruto. E outro, vereador Marcos, que eu queria falar, Marco, falar contigo, assim, e dá também, se não sei, via SAMAI, ou, né, fazer as barreiras ecológicas nos nossos rios, né, que não custa caro isso, é bem barato, né, e dá para cercar um pouco de material que vai flutuando no rio. Só isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jaime. O senhor quer uma parte? Se me permite, só para que não haja dúvidas, eu não estou incentivando, vereador Godoy. Você me entende? Eu só estou relatando esse fato. Justamente porque eu acho que a reciclagem é uma questão cultural e nós estamos muito atrasados com relação a isso. Já que o senhor citou, a Europa, sim,
ela preconiza que cada pessoa leve a sua sacola de casa. E não é nem a sacola plástica, é aquela sacola de pano mesmo para que ela possa ser reutilizada. Já os Estados Unidos, como tem mais tecnologia, eles realmente procedem a uma sacola biodegradável. Então, ali a situação também é não que eles não incentivem o reuso de uma sacola. E também o que o vereador citou com relação à sacola verde que era entregue também não deixa de ser um tipo de incentivo, né, vereador? Então, isso também fere a questão cultural, então. Só queria deixar registrado essa manifestação, vereador Godoy, para que não haja realmente dúvidas de que eu estou querendo pregar algum tipo de incentivo. Obrigado. Não, vereador, para mim ficou claríssimo, tanto que eu fiz questão de dizer 2 vezes, só peguei um gancho, porque é que o senhor está certo. Infelizmente, as coisas só vão funcionar quando a pessoa diz, mas eu vou ganhar, financeiramente falando. Então, eu só quis destacar que o senhor está coberto de razão e isso é um problema da sociedade. O senhor tem razão nisso. Né? Pode falar. Me perdoe, só esqueci ainda de um fato. E outra coisa muito importante, além de a gente fazer essa reciclagem, o mais importante, o que acontece? O hospital vira e mexe, a emergência tem lá os lixeiros, os catadores, onde eles têm algum tipo de ferimento, porque o vidro ou aqueles cacos são colocados junto, porque teoricamente você entende que eles são recicláveis, não quando eles estão quebrados e são colocados junto com o lixo reciclável. Então, veja, nós precisamos realmente mudar muito essa nossa cultura com relação à coleta seletiva do lixo. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. No mais, a manifestação é essa, a matéria saiu no dia 16 de agosto de 2016, sobre a iniciativa que, no final das contas, visava essa conscientização que nós estamos falando. Só que, como eu disse, não dá para fazer de ano em ano uma dessa, porque eu não disponho de recurso e eu confidencio que eu não me lembro de onde foram os recursos para comprar aquela sacola, se foi patrocínio de alguém, que alguém ajudou. Eu até vou olhar isso depois, porque era uma quantia considerável. Mas, de mais a mais, é essa minha manifestação. Eu agradeço os apartes e a contribuição ao tema. Continua a discussão com a palavra o vereador Jair Savino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável à conscientização, que foi citado aqui já que a conscientização vem acontecendo principalmente nas escolas, e, de repente, se temos uma geração perdida, que já tem grande dificuldade em reciclar, eu creio que nós podemos apostar nas próximas gerações, se o trabalho continuar sendo feito. Isso da mesma forma como se faz um resgate da cidadania, se faz um resgate, uma conscientização para esse ponto também, não tenho dúvida. Ocorre que o fisiologismo político, isso é uma doença nacional, não estou falando desse governo aqui ou de outros, mas uma doença nacional. É tudo passando a mão na cabeça o tempo todo, porque se eu falar eu vou perder votos. Então, dá uma coisa assim, repito, isso aqui é uma questão nacional, né? Daqui a pouco poderia se pensar, poxa, vamos instituir um prêmio em dinheiro, alguma coisa assim, para aquele que não dirigir embriagado. Me parece tão absurdo quanto, né? Não, porque, poxa, vamos passar a mão na cabeça do cara até quando? Então, olha, meu querido, se você não dirigir bêbado, vamos te dar um presente. Vai, né? Dá-lhe um cipó nele, aumenta a multa, paga bem caro se ele dirigir embriagado, ele vai preso, o carro vai ser... Canadá, por exemplo, né? Ele é preso, o carro é prensado, ele recebe um cubo de metal em casa, vai pagar pela despesa por aquilo, vai ficar preso. Quando ele sair, ele perde a carteira por um bom tempo, vai soprar um aparelhinho instalado no carro dele por muitos anos até aprender a dirigir sem estar embriagado. Então, nós vamos ter que caminhar para um destino que as pessoas vão precisar ter essa conscientização por bem ou com dor no bolso. Não vai ter outra forma, porque algumas pessoas não vão se conscientizar. Ele vai continuar jogando lixo, ele vai continuar desperdiçando, vai continuar produzindo muito mais lixo do que deveria, e você pode falar, fazer campanha, tal. Então, essas campanhas, como o CBB não dirige, já tenho falado aqui, para o consciente não precisa, para o idiota não adianta. Então, se você tem uma situação, vamos conscientizar, vamos fazer, vamos trabalhar isso aí. Agora, ficar pegando, isso tem que ter limites. Pegar o dinheiro do contribuinte o tempo todo para conscientizar uma pessoa que não quer ser conscientizada, isso é desperdício de dinheiro público.
Então, vamos prestigiar quem já está fazendo, vamos prestigiar. Mas eu acho que nós temos que ter medidas para isso aqui, que passar a mão na cabeça o tempo todo não resolve. A gente fica aí se batendo naqueles milindres, pisando em ovos, sabe, porque coitadinho, porque será que tal. Não vejo razão para esse tipo de coisa. E aí você vai colocar a lei e cumpra essa lei. A pessoa não pode jogar lixo em qualquer lugar, não pode jogar lixo de qualquer forma, e pronto. E fora disso, vai começar a pagar multa. Talvez depois se conscientize. Se não vem pelo amor, vai ser pela dor no bolso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu também vou fazer uma colocação em relação a esse projeto amplamente discutido e debatido. Eu acho que esse projeto vem numa hora oportuna, até porque há muito tempo vinha se cometendo uma injustiça principalmente com a cobrança de pessoas que não produzem o lixo, estavam pagando o lixo como se produzisse, só porque o caminhão passava lá, tinha que pagar. Então, com os terrenos baldios não precisarem mais, vai ser abolido essa cobrança, isso é muito importante. Agora, esse aumento, vereador Fernando Malon, que está sendo dado e discutido aqui, que vai ser colocado para a construção da célula, eu acho que tem que haver uma divulgação muito grande por parte do SAMAI. Até porque o contribuinte ele não quer saber se é 50 centavos ou é R$1, ele vai dizer que aumentou e aumentou. Então, se o SAMAI e o executivo souber vender a maneira que vai ser cobrado, eu acho que aí é menos impactante e o contribuinte vai se conscientizar de que realmente ele também é responsável, porque ele produz o lixo e alguém tem que dar um jeito de consumir com o lixo. Quando foi iniciada a construção dessa célula, que hoje praticamente só tem 2 anos de vida, no início, com a implantação da reciclagem, uma série de coisas, vida útil, 15 anos. Essa era a previsão. Nós vamos atingir um pouquinho mais de 50% desses 15 anos. E já o SAMAI tem que se preparar, já vai dar, é o que eu digo, 35% a 40% a menos da previsão. Eu acho que tem que haver os incentivos para a reciclagem. Nós temos que apoiar a construção de um galpão sugerido pelo próprio SAMAI, pelo presidente, para abrigar essa questão. Daí sim, vereador Nivaldo Bo, haverá um aumento de funcionários, porque tem matéria-prima para ser reciclada e tem local para ser guardado e classificado. Mas se não tem, vai ficar naquilo. Se tem 15, 20, 25 pessoas, vai ficar nas 15, 20, 25 pessoas. Abrir todas as frentes e possibilidades, né, que a prefeitura seja parceiro disso aí e os vereadores também. Porque assim nós vamos achar um denominador comum, vamos achar uma solução para esse problema. Porque não pode continuar assim. Por exemplo, São Bento é uma cidade onde os moradores são conscientes, né, têm a consciência, tanto é que eu citei lá na discussão anterior, de que quando foi para trazer a rede de água de Rio Vermelho para a cidade, todo mundo ajudou a pagar, a população ajudou a pagar essa água que vem hoje, que nós recebemos de Rio Vermelho, graças a Deus, foi colocado, todo mundo teve uma taxazinha para pagar mais e pagou, não teve problema nenhum. Então, é só uma questão de conscientizar todo mundo. E como colocou o vereador Fernando Malon, o custo hoje para construir essa célula, vamos colocar 2 milhões mais ou menos em cima, 2,5 milhões, não sei, não tenho ideia, mas mais ou menos isso. Isso, o vereador Fernando Malon, quando Vossa Excelência coloca a questão dos 700 mil por ano para levar o lixo daqui para a Mafra, para o aterro sanitário, se isso vier a acontecer hoje, nós não vamos tirar por menos de 1 milhão. Se já na sua época era 700 mil, imagine hoje, o transporte para nós fazermos para a Mafra vai girar em torno. Então, se nós gastarmos, vamos dizer, uma célula nova, com previsão de 12 a 15 anos, e com todos os incentivos para reciclagem, nós vamos, com uma economia de 2 anos e meio, mais ou menos, de transporte para a Mafra, nós vamos pagar uma célula nova.
e vamos continuar assim para adquirir mais terreno. Até lá na comissão eu quis perguntar se o terreno adquirido pelo SAMAI, apropriado pelo SAMAI, ele já comporta mais células ao seu redor, já? Então tá. Então, isso já prevendo já futuramente, pensar grande, não pode ficar numa só. Se mais 2 ou 3 células, talvez, ao lado dessa mesmo, já está resolvida. Quando começar a atingir 50%, já pensar na terceira. E assim nós temos que ir indo, porque senão vamos voltar no tempo, quando começou o lixo em São Bento, primeiro colocava lá na rua 23 de setembro. Aí, não, vai o povo tudo assim, ó, céu aberto. Eu era menino e lembro. Lá nos fundos do Bandeirante era o primeiro lixão da cidade, vamos colocar assim. Depois nós fomos lá para Rio Vermelho, para a FETEP, lá onde é a FETEP, nos fundos da FETEP era o lixo lá. Aí ninguém naquela Vila Centenária aguentava de mosca. Se você olhasse assim um bolo ou um churrasco, qualquer coisa, você não via. Só via mosca. Havia registros em fotografia que era uma coisa eu nunca tinha visto na vida. Eu me lembro isso ainda na época do prefeito Denir Vaz, eu era secretário na época. Depois se mudou lá para cima no Balasco, depois nós fomos atrás para arrumar outro, e assim nós vamos estar agora localizados só num lugar, e vamos aumentar a célula. Quando atingir 50%, começa-se outro. E assim vai indo, esse é o pensamento. E não tem como, o lixo ele é produzido, sempre vai existir. Agora, eu acredito, assim como tem a lei aí dos canudinhos, que o pessoal não deu muito valor, mas acompanhando algumas matérias e reportagens, inclusive, no Fantástico, onde nós víamos peixes engolindo canudinho plásticos, vindo a morrer por causa disso. Então, eu acho que amanhã depois vai acabar esse problema da sacola plástica também, porque isso aí também é outra coisa que não devia ter sido implantado. Meu tempo de menino era 2 argolas de ferro, com uma sacola de pano, cheio de compra, o que desse para comprar, era arroz, feijão, era o consumo que era o diário, né? Isso aí a gente ia todo dia buscar. Isso. Então, um saco de pano, de açúcar, tinha aproveitamento do saco para fazer alguma cueca, qualquer coisa, fazia na época também com o saco, e nós tínhamos isso aí. Até às vezes nós brincávamos que o cara dizia que o moinho, o trigo, estava escrito lá, farinha de trigo pura, né? Vamos colocar assim, não vamos colocar as horas, mas era a cueca mesmo, né? Que era colocado e fabricado com isso, que ninguém tinha vergonha de usar, não. Hoje, de plástico não dá para fazer. Cirola, de pano presidente. dá para fazer. Cirola era o nome. Cirola, nós usamos, não sacanhamos de maneira nenhuma de ter usado. O que nós pedíamos assim para a mãe para fazer, para não ficar o letreiro muito para o lado que o pessoal visse, porque aí liam lá que era farinha de trigo pura, qualquer coisa. Mas é isso aí. Mas vamos esperar que esse tenha sucesso, esse projeto. E vamos ver, vereador Fernando Malon, de repente o prefeito, ainda nessa semana, faz uma correção aqui em cima do projeto. Os vereadores aí, o vereador Pete, líder de governo, pode levar essa sugestão, já que o vereador Malon já levantou a questão que tem visto de origem. Então, que venha de lá, né, a sugestão dos vereadores, até porque está havendo uma conscientização muito grande dos senhores vereadores em relação à aprovação desse projeto. Continua a discussão, ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 215/2018 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Eu solicito a anuência do plenário, tem que fazer leitura de mais uma tela de pessoas que nos acompanham pelo Facebook de suas casas. João Altair Alves Martins, Marcelo Alves, Diego Xireda, Jaime Bandoc, Francisco Pilichowski, Zélia Zaitaman, Antônio Davi Socrepa, João Santos, Silvia Cristiane Romechen da Silva, Ariel e Roseli de Souza Ferreira. Também quero agradecer a presença das pessoas que vieram nos acompanhar nessa sessão e mais o detentor da grande audiência do programa Hora da Saudade, o nosso amigo Arnoldo Paulino. Muito obrigado a todos por nos acompanharem. E atendendo, neste momento, senhores vereadores, atendendo ao requerimento 210, de autoria deste vereador que vos fala, abriremos espaço na tribuna popular livre agora e vamos conceder a palavra ao doutor Tício Vladimir Ime, ex-vereador, que falará sobre os atendimentos no Hospital e Maternidade Sagrada Família.
Doutor Tício vem matar a saudade, nós sabíamos que ele retornaria para cá. Bateu a saudade nele, preciso ir lá na Câmara conversar, conversamos lá no CEMOX com ele, em outras oportunidades, para que ele viesse aqui, então, dar algumas explicações. Doutor Tício, a casa é sua, aqui o senhor já esteve, poderá voltar novamente. Sinta-se em casa, por favor. Muito obrigado, senhor presidente.